Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Olá, são 9 horas mais 40 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora o seu Virtual News. Começando com os nossos bons dias aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E sempre um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Para quem está fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Bom dia, Maria Clara, bom dia, professora Marlene, bom dia, Heitor Sanz Duro. Bom dia. Bom dia, Heitor. Vamos começando já o programa de hoje, já no embalo dessa quarta-feira. Ventou, choveu e a temperatura baixou. E nós vamos agora para as matérias desta quarta-feira, dia 13. Tudo ok, Maria Clara? As matérias? Perfeito. Vamos para as rapidinhas, né? Aquelas que são para não passar em branco. Que é... Bom, lembrando que nós vamos falar também a respeito dessa questão que envolve o anestesista, né? Sim. Já está circulando nas redes sociais aí os vídeos relacionados ao anestesista e realmente é vergonhoso, é vergonhoso. Nós vamos estar falando aqui e... tem uma situação que não tem o que se falar, né? É absurdo, tá além do que é possível, né, de se mensurar. Assim, não dá para a gente colocar os vídeos no ar. Não tem condições nenhuma, mas para quem viu os vídeos é realmente vergonhoso. Vamos às matérias desta manhã de quarta-feira, 13 de julho de 2022. Para não passar em branco, nova lei geral do esporte pretende cobrar a transmissão de partidas esportivas a emissoras de rádio. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Os caras estão querendo receber agora para as rádios transmitirem os jogos, hein? Instalação do sistema 5G depende da atualização das legislações municipais para garantir a modernização das infraestruturas que dão suporte a essa nova tecnologia, a questão das antenas. Isso está sendo muito discutido, inclusive na cidade de Cubatão tem uma proibição contra as antenas e há uma discussão sobre o risco disso para a saúde. Então tem essa situação também. Câmara suspende votação da PEC dos benefícios por problemas técnicos. E a Mega Sena sorteia o prêmio de 27 milhões nessa quarta-feira. Fazer a fezinha é sempre bom, né? Fazer essa fezinha é a melhor notícia, né? Fazer a fezinha. Vamos lá para esta manhã de quarta-feira. Um incêndio em Santos deixa vítimas fatais. O fogo tomou conta do 13º apartamento no andar, do 13º andar do condomínio Edifício Imbaré, na Avenida Bartolomeu de Guzmão, ao lado da Igreja do Imbaré. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros participaram da operação de combate ao incêndio. O prédio foi evacuado e os moradores abrigados na Igreja do Imbaré. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa e um cachorro morreram vítimas das chamas. Foi um senhor, né, que acabou falecendo aí. Tem as imagens, né, Maria Clara, do incêndio, realmente... chamou atenção, né? Chamou atenção ontem essa questão das imagens e, poxa vida, não tem muito o que se dizer, né? A preocupação com incêndios, foi ali na Avenida da Praia, não, próximo à Igreja do Imbaré, apesar da situação dos bombeiros, né? O incêndio começou por volta das 8 horas e as viaturas chegaram rapidamente, logo após, até as 22 horas já tinham controlado o incêndio, mas infelizmente uma pessoa veio a falecer. Tem que esperar o laudo técnico, né? Para saber qual foi a causa, né? Os motivos, né? Uma fatalidade. Uma fatalidade. Daí a preocupação, né? Com essa questão dos bombeiros. Vamos à próxima notícia desta manhã. Lembrando sempre, né? Chegou a época de inverno, pessoal, cuidado, celular ligado a noite toda, deixar equipamento ligado, luzes, essa questão de abajures, iluminação diferente, quer dizer,
preocupação, né? Preocupação. Tem sempre a preocupação com o que realmente a gente pode fazer. E o novo Estatuto da Advocacia resguarda a privacidade e direitos do cidadão. Resguardar o direito dos cidadãos e a privacidade e o sigilo dos seus processos é a grande conquista da sociedade e maior novidade do novo Estatuto da Advocacia, que teve seus últimos detalhes aprovados pelo Congresso Nacional em julho desse ano, por meio da derrubada de vetos presenciais a alguns trechos da lei. Da lei 14.365 de 2022. Essa é a lei que introduziu atualizações ao Estatuto Original, descrito na lei de 1994, e deu origem à nova legislativa. Sem os vetos, a lei que já está em vigor impõe limites às operações de busca e apreensão em escritórios de advocacia. Elas só poderão ocorrer agora se forem acompanhadas pelo representante da OAB e pelo advogado cujo escritório é investigado. Além disso, as operações precisarão se restringir ao caso que permitiu sua realização sem a coleta de elementos relativos a outros assuntos. Divergências? Convergência? Acho que... mas uma conquista da ordem, né, Márcio? Esse comentário é muito relativo, né? Tem muitos detalhes aí, não é? Lógico que tem muitos detalhes. Outra coisa, o próprio profissional que está sendo ali investigado, e às vezes são matérias direcionadas a clientes dele, né? E nem sempre é o advogado, é o próprio advogado. Ali fala da permissão agora da entrada na residência do advogado, com a permissão dele ou até mesmo com o representante da ordem, né? É um ganho da ordem. É um ganho. E o mandado de busca e apreensão nesse caso, os mandados acabam bem complicado, né? É matéria para se discutir. Vamos aguardar aí o pronunciamento da ordem a respeito, não, Marlene? Eu prontifico na próxima vez, a gente conversa melhor. Mas olha, eu acho interessante, porque resguardar sempre, né, é o principal. Muitas vezes você entra com um processo e você tem receio que a pessoa vá saber todos os detalhes. Queira ou não queira, só aquele que realmente vai ter acesso e que está dentro de toda a lisura é que vai poder fazer parte daquilo, entender, tomar conhecimento, né? No caso das então, investigações, eu acho, né? porque a gente já teve algumas situações que a gente, não cabe dizer aqui, mas a gente já teve algumas situações bem embaraçosas e eu acho que isso é uma conquista, como disse o doutor Heitor, né? Para a ordem dos advogados. Isso no caso das investigações. Exatamente. Isso é muito importante. Vamos para a próxima matéria desta manhã de quarta-feira. Cobrança de imposto de renda sobre pensão alimentícia é inconstitucional. Segundo a especialista de direito da família Lana Castelões, o Tribunal de São Paulo baseou-se em decisão recente que considerou inconstitucional a cobrança de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Se a cobrança é inconstitucional, é correto o entendimento de restituição. Esta decisão abrirá precedentes e apenas um novo pronunciamento do STF ou uma nova lei poderão impedir a cobrança pelo contribuinte que pagou o imposto, que hoje é considerado inconstitucional. A fonte é de Lana Castelão, especialista em Direito da Família, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Pontifícia Católica de Goiás. Bom, é jurisprudência? É isso que se dá? O nome que se dá? É jurisprudência, né? Já afirmou o entendimento de que a partir de agora não poderá mais ser a cobrança do imposto sobre caráter alimentar, né? Agora, se eu quero saber depois, eu vou ter que dar até uma olhadinha melhor, que eu quero saber como é que fica aqueles anteriores, né? Os que já foram vencidos. Vamos ver. Isso é salutar, né? Porque você deixar de recolher é mais um ganho para a criança, né? Então, você acaba tirando, acaba evitando o desconto referente ao imposto. O entendimento aí, agora, como é regra, como é lei, né? Então, agora, para se alterar isso, somente com uma nova lei, ou um pronunciamento do STF, né? Ele que decide. Mas já foi fechado isso daí, né? A gente só vai poder discutir, né? Já é fato, né? É uma coisa assim que virou lei, vamos dizer assim. Né? Tecnicamente precisa alterar a lei, né? Já tem jurisprudência, já tem um caso. Eu só fico pensando assim, e as pessoas que recebem esse imposto de renda, né? Realmente é uma coisa para a gente discutir muito. Exatamente, Receber, ok?
Meu áudio está ok. Agora, perfeito? Maravilha. Então quem recebe o imposto Agora vai ter sua restituição. Vamos lá? Tem que estar na lei, né? Vamos para mais uma matéria desta manhã de quarta-feira. Vamos lá? Ok, estamos ok no Áudio? Beleza. Mais de 3 casos de stalking por hora mostra levantamento. Um mapeamento inédito feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta conta que foram registrados 27 mil casos de perseguição no ano 2021 pelas polícias dos 22 estados brasileiros que divulgam os dados. O crime de perseguição, seja no meio físico ou digital, foi tipificado apenas em 2021. Stalkear, né? Ficar fuçando ali, perseguindo, acompanhando, monitorando, tanto fisicamente quanto nas redes sociais, né? Olha só, 27 mil casos foram apontados. Só fala aquilo que não foi apontado, que não foi identificado pela polícia. E a tipificação agora, né? Tipificação é que agora vai começar a registrar lá, ó, o caso é de invasão de privacidade? Não, o caso está stalkeando ali. É bem isso, né, Heitor? É isso mesmo, é um avanço muito bom, Marcinho, para todos, né, que se sentem violados e tudo. Interessante, muito interessante. Eu até gostaria de fazer um parêntese aí. Eu tive meus dados stalkeados, né? Tive a minha rede. A gente conseguiu, por conta de correr atrás, a gente conseguiu resolver. Mas eu me senti assim muito vulnerável. É complicado isso daí, porque assim, você tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que entregar esse boletim de ocorrência nas redes bancárias, que você tem conta. Queira ou não queira, o gerente vai passar para o outro gerente, o teu gerente que te atende vai passar para o gerente superior. Então, assim, todo mundo fica sabendo daquela situação e, de repente, quem foi que stalkeou a minha conta? Às vezes é uma pessoa até conhecida. Ou às vezes entrou assim por entrar, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, quando você chega num determinado mercado, está escrito lá, não aceitamos o Pix. E a gente foi começar a perguntar por que não aceita o Pix. Foi pelo Pix que entraram na minha conta, né? Através do Pix. Através do Pix. No meu caso, foi através do Pix. Eu tenho minhas amigas, minhas colegas, dá o meu caso. A gente não vai se estender muito por conta do horário, mas assim, é complicado isso, porque o Pix, a chave Pix é o teu CPF, é o teu e-mail ou o teu telefone. Não tem outro jeito. Quando você vai pagar alguém, qual é a tua chave Pix? Você passa para a pessoa. É a pessoa da minha confiança, vou passar a minha chave Pix. Só que foi pelo Pix que eles mexeram. Ali entraram no meu Facebook, ali entraram no meu Instagram, ali entraram nos meus grupos. Era uma devassa. Outro dia, 11 horas da noite, um cidadão me ligou. Do nada. Se é uma pessoa que eu conheço, eu até vou atender, né? O que está acontecendo? Precisa de alguma coisa, às vezes a pessoa está passando mal, sei lá, né? Aí eu não atendi, virei o telefone, fiquei tensa, porque eu já tinha passado por essa situação, fiquei meia cabreira. Quando foi meia-noite, o mesmo cidadão me ligou. Quem te liga meia-noite? É complicado isso daí, né? Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, que eu não conheço. Terceiro, porque está ligando. E aí eu fui tentar entrar na rede com as condições básicas que eu tinha. É um cidadão árabe. Tudo escrito em árabe. Ainda se tivesse alguma escrita brasileira, o que está acontecendo, né? Nada vezes nada. Eu bloqueei na hora. Então, eu penso que a lei é importante. Ela tem que garantir nós, que somos meros mortais, porque depois que o cidadão entra na tua vida e ele faz um estrago na tua conta, acabou a tua vida, né? É bem então, lembrar. É muito importante isso, não sei quem foi o autor, mas está de parabéns. É bom lembrar que a lei existe para punir, mas o melhor remédio é você evitar, né? Evitar, ter as cautela. redes sociais. É. E essa questão de stalkear também tem muito a ver com assédio, né? Não só essa questão de invadir e roubar os dados, mas com assédio também. Eu quis só deixar claro, porque assim, aconteceu comigo. E aí fala assim, não, foi alguém de dentro do presídio. Porque tudo dizem que né, doutor? Necessariamente não. Às vezes é uma pessoa que mora do seu lado. São fortes emoções. Vamos à próxima matéria desta manhã de quarta-feira.
Lei federal permite alteração do nome direto em cartório após 18 anos. A nova legislação, que permite alteração a qualquer pessoa maior, independente do motivo, o nome do bebê, o nome do bebê também poderá ser alterado em até 15 dias após o registro. Interessante. Alterar o nome diretamente em cartório de registro civil, independentemente de prazo, motivação, gênero, juízo de valor ou conveniência, salvo suspeita de vício de vontade, fraude, falsidade, má-fé ou simulação. E de decisão judicial. Passou a ser permitido no Brasil a qualquer pessoa maior de 18 anos. Essa é uma das novidades introduzidas na Lei de Registros Públicos pela nova legislação federal, 14.382 de 22. A antiga medida provisória que tratava da questão de serviços online pelos cartórios e que foi convertida em lei no último dia 27 de junho. A novidade amplia o rol de possibilidades para alterações de nomes e sobrenomes diretamente em cartório, sem a necessidade de procedimento judicial ou contratação de advogados. Interessante isso aí. Só não pode virar o samba do crioulo doido, né? Vou trocar de nome agora, vou chamar. Aí fica difícil. No dia do meu aniversário, 27 de junho. Porque antigamente, para você fazer a modificação, teria que entrar com uma ação de retificação de aceito de nascimento, né? E agora, com essa nova medida, então a pessoa que se sentir não satisfeita com o nome, não estou satisfeito com o meu nome. Tem uns dias, pelo menos, né? E aí você vai lá, 15 dias para o bebê, né? Quando é para o neném, quando for criança. Quando é criança, 15 dias. Aí a mãe não gostou, porque geralmente quem vai registrar é o pai, né? Aí sempre. A mãe não gostou do nome, vai lá, não, vamos mudar esse nome. Aí o pai não gostou de novo, vai lá, vamos mudar outra vez. Que é dado o nome, só com a retificação. Você conseguir a modificação, caso contrário não, né? Sim. Agora vai direto no cartório. Você viu como nosso nome é importante? Depois, você viu o que o doutor falou? Depois que você dá o nome, já era. Então, sempre foi assim, né? Eu tenho um caso na família de uma alteração do nome, por uma questão de que o nome não era compatível, né? O nome inventaram um nome que na verdade ficou bem complicado, aí conseguiram na época, mas teve um processo para que isso fosse feito, né? E agora fica mais fácil. É chegar lá no cartório e mudar, independente de qualquer que for o motivo. Se você se chama João e quer chamar Jéssica, você vai chegar lá e vai falar que o seu nome agora é Jéssica. É como você também chegar no cartório e pedir para colocar o nome do seu filho, o nome ser totalmente inócuo, né? Nome de ditadura, alguma coisa. Uma coisa meio... até proibido, né? Em Constantino, alguma coisa assim. Nós tivemos um caso desse, doutor, na escola. O menino tinha um nome, eu não vou falar porque a cidade conhece. Lógico. E o menino sofreu um bullying muito grande, muito grande. E assim, a direção, a escola, a gente não sabia mais o que falar, porque não tem o que fazer. O menino já está com o nome. E a gente sofreu muito por isso. E o menino, por mais que a gente tirasse ele, não tinha jeito. Agora imagine a cabeça dessa criança, desse adolescente, desse homem, que vai ter que carregar essa cruz pro resto da vida. Porque geralmente os pais tentam fazer uma junção de nomes, fazer uma coisa, né? E acaba, nem sempre acaba foneticamente interessante. Sempre muito elegante, foneticamente interessante. E aí a mudança veio para melhorar. Vamos para a próxima matéria desta manhã. Prefeituras recebem olha só, isso aqui chamou a atenção, porque é ICMS, hein? Prefeituras recebem 637 milhões do primeiro repasse do ICMS em julho. A estimativa da Secretaria da Fazenda de São Paulo é que sejam destinados cerca de 3,3 bilhões aos municípios neste mês. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo transferiu ontem 637 milhões aos caixas dos 645 municípios paulistas. O depósito é referente ao montante de ICMS arrecadado entre 4 a 8 de julho. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação nos Municípios, o IPM, definido para cada cidade. Em junho, a estimativa é de transferir para as prefeituras do estado cerca de 3,3 bilhões em repasse do ICMS. Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria de Fazenda e Planejamento, sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar número 63, de 11 de 1 de 1990. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Fazenda, no link de acesso à informação, transferência de recursos e transferências constitucionais a municípios. É muito dinheiro, gente.
Nós estamos falando desse mês de julho. 3,3 bilhões de reais. Você vê que dinheiro não é problema, né? Dinheiro não é problema, pelo que nós estamos vendo. Toda terça-feira cai na conta 3, e esse mês, por 645 municípios, 3,3. Eu acho que a divisão é feita de acordo com o índice de cada município. Cada cidade recebe um percentual, se ela tem produção, se ela tem indústria, cada cidade tem um percentual que ela recebe. Eu até gostaria de fazer um questionamento, se vocês puderem me ajudar. Ali está assim, consulte o site. Tá, a gente pode consultar para a gente verificar quanto que a nossa cidade, por exemplo, vai ter, né, de ICMS. Tudo bem. Como vai ser gasto esse ICMS que a gente acabou de receber este mês, né? Perfeito. De que forma que ele vai ser usado? Então, teria que ter um portal de transparência para o munícipe adentrar e saber. Quais são os gastos? Quais são? Porque é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Está sendo recebido. Exatamente, vai ser injetado. Olha, é tanto onde? em folha de pagamento, é tanto nisso, é tanto aquilo. Porque assim, nós temos hoje, doutor, não, tá muito certo, não é? certo. Nós temos hoje 50, tínhamos aliás ontem, 55 escolas em Cubatão. E por algum motivo as escolas foram caindo aos pedaços, não tiveram conservação, porque também acabaram com a conservação. E hoje nós temos 50 escolas, mas elas estão precárias. E claro que a gente tem aí a vontade do governo de acertar, de fazer, já falou que vai corrigir tudo. Só que a gente sabe que as coisas não acontecem assim. Ele não está falando de um escritório que todo mundo sai e ele vai arrumar o escritório. Ele não está falando de um apartamento que todo mundo sai e ele vai arrumar o apartamento. É um bem público. Ele não está falando de uma loja que todo mundo sai e ele vai arrumar. Ele está falando de uma escola que ela tem que continuar normalmente os 365 dias com uma quantidade de alunos, se for uma e-mail, de 300 a 400 alunos, se for uma Fundamental 1, de 900 a 1.000 alunos, e se for uma Fundamental 2, pior ainda, de 2 a 4.000 alunos. E ele tem que funcionar normalmente. E tem que acontecer os reparos, porque não pode, acabou, hoje não vai ter aula, nós vamos arrumar aqui. Não dá para fazer isso. Como ele vai fazer? Tem uma programação. Tem que ter uma estratégia, uma programação para fazer. Que ou é no meio do ano e exatamente. No final do ano. Quem é que pode realmente ser o porta-voz para amenizar essa dificuldade? O gestor. Então, o gestor tem que ser o linha de frente de um governo para poder aquela escola não sofrer tanto. E hoje nós não temos isso. Muito pelo contrário. É muito complicado, porque o governo também tem algumas dificuldades aí. Aí a gente recebe um dinheiro desse, que não é pouco. Quem poderia, por exemplo, ajudar a administrar isso tudo? O gestor das escolas. Conselho Municipal de Conselho da Educação está aí para isso. Né? E tem um projeto, que já tem projeto federal, estadual e também agora tem municipal, em que verbas vão direto para as escolas. Exatamente. Né? Então, essa verba que vai direto para a escola, ela não precisa ser aplicada só em obras, porque em obras, pelo que eu vi, ele diz que já está mais ou menos acertado. Mas, por exemplo, no material pedagógico, numa sala de informática, numa sala, por exemplo, para crianças que têm dificuldades especiais como autismo, que precisam de um tratamento especializado, essa grana, esse dinheiro para as escolas, para as UPAs, né? Para a compra de remédios controlados, pessoas que têm diabetes, que têm câncer, pessoas que têm aneurisma, que precisam daquele remédio. Então, assim, esse dinheiro, ele tem que ser mapeado por nós, cidadão cubatense. Você falou na questão da responsabilidade agora dos diretores também em observarem as alterações, né, fazerem as reformas. Eu sou meio, não sei ainda o teor total, preciso analisar um pouco mais, mas eu tenho ressalvas quanto a isso, porque o diretor já tem tanta atribuição. Se ele for responsável por fazer o orçamento, levantar isso, fazer que, não dá, né? Não dá. Mas eu posso falar uma coisa para você. Para diretor, para ser ouvido, não tem que ser uma dinâmica, mas igual, material pedagógico, materiais de consumo, sim, isso aí o diretor pode ter, até acelera o processo, né? Eu dirigi uma escola, a gente consegue fazer, sabe por quê? Isso é humildade, O diretor, ele tem os HTPCs, toda quarta-feira. Mas, Marlene, a responsabilidade de você foi diretora da Elza.
de Escola Elza. Elza, por sinal, foi o nome da minha Da professora. Raíssa. Da minha professora. Foi o nome dela. Então, assim, você tinha uma atribuição na escola, você tinha as necessidades Eu da tinha escola. atribuição além das minhas atribuições. Então, agora, se eu passar para você uma atribuição de fazer o levantamento, levantar custos, 3 orçamentos, a responsabilidade do uso do dinheiro passa a ser do diretor. Então, mas aí eu queria fazer um parênteses. Eu fiquei sabendo que está sendo, não sei, está sendo recuperado a sala do governo, né? Está sendo arrumado. Gabinete? Gabinete, não sei bem o nome certo. De qualquer forma, a gente conhece o tamanho da sala. É uma sala bem grande, né? Para receber aí as pessoas de Cubatão, para dar ênfase. Se você que é jornalista, já esteve lá e tudo. Por exemplo, ter um dia no mês que ele possa receber os gestores e ouvi-los. Qual é a sua sugestão? O que o senhor pode contribuir? O senhor pode colaborar no quê? Porque ele vai ajudar o governo, não só a escola, os outros também, mas eu estou falando da escola, que é a nossa praia, mas também os médicos, né, os advogados, sei lá, chamar esse pessoal para conversar. É muita grana, Márcio. Sim. É muito dinheiro. Isso aqui a só a gente cidade de vive, Cubatão a dá maioria um do potente de mais de 1 brasileiro, bilhão. a maioria do brasileiro vive com salário mínimo. Ele sustenta a família, ele coloca a comida na mesa, entre aspas, né? E ele dá conta de tudo. E esse dinheiro aí, ele pode servir a muita gente. Nós hoje temos em Cubatão, pelo último contato que o Fábio passou para mim, que é do sindicato, 15 mil desempregados. É muita gente. Não sei como é que está agora, mas é o último que ele deu. Então, assim, o que nós podemos fazer para abrir uma porta, por exemplo, para o empreendedorismo, né? Dar oportunidade para esse terceiro setor, sei lá, né? Porque a sociedade já é o quarto. E trazer essas pessoas. Porque a gente vai ter que investir, a gente tem que pegar esse dinheiro que está entrando e investir no povo cubatense. Porque na hora do voto, todo mundo corre atrás do cubatense. Mas depois as coisas ficam tímidas, é muitos compromissos. Lembrando que esse é parte do orçamento, ele está dentro do orçamento, eu falei 1 bilhão é um orçamento, mais de 1 bilhão é um orçamento anual da cidade. Ah, tá. E esses valores aqui são divididos pelos municípios. Mas a professora Marlene tem razão, tem que saber para onde vai. Uma pergunta, você me disse que tinham 55 escolas e hoje tem 50. E essas Porque essas 5, escolas, então, doutor, ótima pergunta. O que o governo fez? Pegou esses alunos, muitos, né, a escola fechou e mandou para uma outra escola. O aluno, ele tem que, pela lei, o senhor é homem da lei, ele tem estudado lá de casa. Ele paga um transporte e manda esse aluno para o outro lado da cidade. Isso está errado. Por quê? Porque esse aluno está cansado, ele tem que levantar cedo, ele não vai com a mãe dele, ele vai sozinho, tem que pagar um monitor para ir junto. Às vezes eles batem a boca ali no ônibus, vão brigando, dependendo da idade, tem uma série de conflitos. Aí ele vai para o outro lado do mundo. Quando ele chega naquela escola, ela já tem 900 alunos, ela vai receber mais 200, mais 300. É dividido por período. Então, o que nós, meros mortais, fizemos? Nós fomos para a Câmara, os diretores, os alunos da noite, do EJA, pedir, pelo amor de Deus, para dar uma ajeitada na escola, que isso está na justiça, depois você pode confirmar, para ficar ali, por exemplo, Bolsão 8, que é uma escola que atende ali Bolsão 8, é Jardim Nova República, né? Para as crianças ficarem ali. Ah, não tem porta. É melhor você ficar numa sala sem a porta do que você ter que atravessar a cidade. Eu entendo. Se o problema é a porta, né? E até porque a gente não tem problema nenhum de trabalhar. O professor está acostumado a trabalhar com barulho. Eu corrigia 30 cadernos em 10 minutos, né? Eu fiquei 34 anos de serviço público. A gente dá conta, a gente fica arrebentado, mas dá conta, até arrumar, né? E trabalhar na escola os finais de semana, né? Pagar os funcionários sábado e domingo para dar uma valorizada ali. Essas escolas tinham capoeira, essas escolas tinham karatê, todo mundo se perdeu, né? Essas escolas tinham jogos de interclasses, jogos regionais, se perdeu. Então, assim, você nunca fecha uma escola. Eu aprendi isso com o comandante.
Você não fecha uma escola. Quando tu fecha uma escola, tu abre um presídio. É complicado isso aí, doutor. Então nós... mas a criança está estudando. A duras penas. A duras penas ela está estudando. Por quê? Ela vai ficar 5 horas estudando. Depois ela vai ter que pegar um ônibus e voltar. Ela está cansada. Eu sei porque eu fiz faculdade, eu ficava mais tempo no ponto de ônibus do que estudando. Mas, professor Marlene, morta em casa. nós temos uma contradição nos números. É isso. Em 2001, nós tínhamos cerca de 21 mil alunos na rede. Hoje nós temos cerca de 16 mil alunos na rede. Então, na verdade, a situação em Cubatão, ela se chama falta de planejamento. Muito bem, a cidade foi planejada durante 40 anos e é necessário sentar novamente e se planejar. Isso. Não é possível um aluno pegar um ônibus para ir para uma escola estudar. A escola tem que estar próxima ao bairro, próxima à casa dele. Então, o que a gente falou, né? Deslocar. Deslocar. Não sei quanto tempo. E não foi falta de luta. Nós fomos, desculpe, está até avançando um pouquinho. Nós fomos para a Câmara, nós conversamos com todos os vereadores, nós tivemos apoio de 6 vereadores. 6 vereadores estavam solidários a nós. Os demais, fortes emoções, para não falar outra coisa. Então, assim, é complicado. Depois que o projeto de lei vai para a Câmara, e ele é aprovado, o Márcio da Câmara sabe, já era. Então a gente fez bloqueio, a gente fez faixa, a gente foi para a rádio, a gente foi para televisão. Tá vendo? Aquela tá agitadora. Porque não sei o quê. Mas não é, você está tentando ajudar o governo. Ele tem que ver que ele precisa também da oposição. A oposição também ajuda ele. Por que não? Porque o que está acontecendo? Por que ela está falando de mim? Por que isso não sei o quê? Não, eu preciso melhorar aqui. Então o cara que é inteligente, ele vai dar uma recuada. Ele recuar, ele vai ganhar a preço com a gente. Não realmente. Ele fez isso que não está legal. Não, ele recuou. Não, a gente tem que tirar o chapéu pro cara. A gente reconhece também, mas isso não aconteceu. Então, assim, o que a gente vê hoje do governo? Não sei se é ele ou a equipe dele, ou não sei. Depois que ele coloca o pensamento dele, aquilo acabou, né? Só que nós, cubatenses, não queremos isso. Nós, cubatenses, nós queremos que o governo nos ouça, não só esse governo, qualquer governo, não só municipal, estadual também. Eu, muitas vezes, peguei meu carro, peguei o ônibus e fui para São Paulo. Marlene, eu sou muito crítico nessa relação. Entendeu? Para a gente lutar pelas coisas que a gente acredita, sempre com muita educação, sem xingamento. Nós mesmos não concordamos com isso. E o que a gente fez? Como que a gente fez, doutor e Márcio, para a gente se fortalecer? A gente entrou no sindicato. Porque se você tem uma entidade de classe, a entidade de classe, ela te ajuda, o senhor sabe disso. Se você não tem, então é andorinha voando no ar. Então nós entramos. Sindicato é fraco ou não, quem faz o sindicato são as pessoas. E aí a gente vai para as assembleias, então a gente é muito atuante nas assembleias. E a luta deles é maravilhosa, porque estão defendendo crianças. Lógico, sim. Claro. Eu estou aposentada, a gente está tentando ajudar as pessoas. Eu só vou fazer um adendo que tudo isso que a professora Marlene está falando, algumas pessoas têm que permanecer lutando porque você não sabe escolher o seu voto. Escolha melhor o seu voto. Aí, com certeza, você vai estar sendo melhor atendida. Escolha melhor o seu voto, escolha melhor os seus representantes. Isso aí, Márcio. Vamos à próxima matéria desta, porque a Câmara está lá para representar o povo. Então, exatamente. Foi o povo que colocaram eles. Então, Congresso libera 3,312 milhões para pagar peritos. O Congresso aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do Congresso Nacional, a PL 13 de 2022, que abre um crédito especial de 312 milhões ao Ministério do Trabalho e Previdência. O dinheiro será usado para pagar peritos que atuam em processos da Justiça Federal no Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Os recursos virão do cancelamento de dotações de benefícios previdenciários. Que bom! Nossa, quanto dinheiro! Que bom para os peritos. Agora eu queria saber para o atendimento, quem está lá no balcão do INSS, né? Esse precisa também de melhorar essa questão, que é uma vergonha. É uma vergonha, as pessoas reclamam da condição do atendimento. Mas parabéns que estão contratando mais peritos aí e que venham também o pessoal que atende no balcão, não, Heitor? O que atende no balcão é o mais importante, porque ele aponta e é ele que vai resolver todos os outros conflitos. Esse é necessário. Vamos à próxima matéria desta, porque é uma vergonha o pessoal chegar do jeito que está sendo tratado. Atenção, hein? Novo radar eletrônico será ativado em Santos, desta vez na Zona Noroeste. Ele está localizado no cruzamento da Avenida Jovino de Melo com a Rua João
Fracroli, não é isso? Perdão. Sentido Caneleira, Bom Retiro e Bom Retiro Caneleira. E entrará em operação a partir das 0 hora desta quarta-feira. Está valendo já. A velocidade regulamentada para a via é de 50 km. E o equipamento também fiscalizará o avanço do sinal vermelho do semáforo para a parada sobre a faixa de pedestres. No início deste mês foram ativados pontos de fiscalização eletrônica no cruzamento da Rua Governador Pedro de Toledo, na Avenida Conselheiro Nébias, e a Rua Galeão Carvalhal, na Avenida Washington Luiz, no Canal 3. Em junho, os pontos de fiscalização começaram a operar na Avenida Martins Fontes, na altura do número 465, na curva da Sancap, e nos dois sentidos da via, na Avenida Engenheiro Sérgio Costa Matos, antiga perimetral, próximo ao viaduto da Santa, no sentido da Ponta da Praia Centro, e próximo à Rua Manuel Tourino, Monumento ao Trabalhador Portuário, no sentido Centro, Ponta da Praia. Tem mais, hein? A multa para quem ultrapassar em até 20% da velocidade permitida é em média, com o valor de R$ 130, o acréscimo de 4 pontos na CNH do motorista. Já ultrapassar de 20% a 50% da velocidade limite é a multa grave, com o valor de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. E para quem ultrapassar a velocidade acima de 50%, a multa é gravíssima, multiplicada por 3, cujo valor é de R$ 880,41, além da suspensão de direito de dirigir. Por ser de natureza gravíssima, o avanço de sinal vermelho atribui 7 pontos à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e a multa no valor de R$ 293,47. Já a parada sobre faixa de pedestres gera 5 pontos e multa de R$ 195,23 como penalidade. Eu queria fazer um parênteses numa colocação aí. Eu não sou contra colocar radar eletrônico. Eu não sou contra. Mas e a segurança? Porque o que acontece? Em determinados lugares, a gente também precisa da segurança. Porque quando você para num determinado lugar, um exemplo, você fica muito vulnerável. À mercê, né? Você fica à mercê. Os caras saem, sabe Deus da onde, e enfiam uma arma na tua cabeça. Cansei de ver isso. Já tive vários colegas assaltados. Então eu acho que eles têm que pensar junto, né? A parte da segurança, com a parte de radar, com a parte de semáforo, tudo junto. Porque assim, nós tivemos um problema em Cubatão, alguns anos atrás, que eles fizeram isso também. Eles colocaram uma placa, doutor e Márcio, de 30 quilômetros. Aí tu tem que ir 30 quilômetros. Não deu 100 metros, já tinha uma placa de 40. Aí acaba com o teu carro. Não deu 100 metros, uma placa de 50. Aqui você só pode andar 50. Então, o que acontece? Em Santos também acontece muito isso, porque a gente dirige lá, a gente sabe. E fora que Santos pra gente é uma outra cidade. A gente geralmente vai num determinado lugar. Se você tiver que ir num outro lugar muito diferente, você se perde. Mas não é que você não sabe andar em Santos, é que você não está acostumado a andar naquela rua. Você conhece as ruas principais, vamos dizer assim, Conselheiro Neves, Washington Luiz, né? Ana Costa. Então eu não sou contra, só que eu penso que a segurança tem que caminhar junto com isso daí. Claro que é uma sugestão. Se foi obrigado a ultrapassar o semáforo, uma questão de segurança, que tem as câmeras possam também verificar porque isso. A multa é pesada. Você vê, o cara ele não te perdoa. E se você não paga a multa, você também, quando chega no final que você tem que pagar o IPVA, tudo, você tem que pagar tudo de uma vez. Você vai buscar dinheiro onde? Então tem tudo isso. E há uma questão que eu chamo a atenção, são 50 km por hora. 20% quer dizer que você passar 60 km por hora, você já está acima de 20%. Da velocidade. Então, para você chegar a 50% é pouca coisa. É só você passar 75 km, você já está enquadrado. Então, muita atenção. E que sejam bem sinalizados. A ideia não é caça-níquel, a ideia é fazer com que a conscientização do motorista quanto àquele período. Então, quanto mais placa de radar, melhor. Vou diminuir. Mas eu posso falar uma coisa para você? A pessoa, quando ela quer driblar, ela dribla. Por exemplo, motoqueiro, você está você está esperando o sinal abrir. O cara já saiu. Ele já foi embora. Tampou a placa e um abraço. Ele tampou, pôs a mão e foi. Quer dizer, para ele tudo bem, para você tem que pagar. Então, por isso que eu falo que a segurança deveria estar elencada. Tem que andar em conjunto com isso, concordo, mas tem que andar em conjunto. Então, atenção com esses pontos aí na cidade de Santos, que os radares já estão operando.
ali da Juvino de Melo. Para tirar dinheiro é rapidinho. No horário de rush até a gente entende, mas de madrugada, as pessoas ficarem paradas, há uma movimentação, quer dizer, a preocupação com a segurança do motorista. Heitor, cuidado, hein? Andaria agora. E a ventania provoca a queda de ar, deslocamento de forno, poupa-tempo em Cubatão. A Prefeitura de Cubatão informa que a queda de 3 aves por conta da ventania ontem, terça-feira, dia 12, em Cubatão. Uma árvore caiu no final da Avenida Joaquim Miguel Couto, sentido rodovia Cônigo Domênico Rangoni, após a linha férrea. Também caiu uma árvore na Avenida Nossa Senhora da Lapa. Outra ocorrência registrada é uma árvore caída na rua Castro Alves, com a Avenida Tiradentes, no Jardim Cortes e Silva, e todas as árvores já foram retiradas. Já no pouco tempo, os fortes ventos causaram deslocamento de 2 placas de isopor no teto. Uma equipe da Secretaria de Manutenção Urbana e Serviços Públicos já esteve no local para os devidos reparos. O secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania, Pedro de Sá, esclareceu que não há risco para a população e para os funcionários, visto que não houve quaisquer danos na estrutura do fogo. Os serviços poupa-tempo não precisaram ser interrompidos e seguem normalmente. A ventania ontem, né, foi Mas eu fico pensando o seguinte, eu sei que ontem ventou muito, estava realmente complicado. Mas o poupa-tempo, ele acabou de ser construído, né? É tudo novo. Então tá muito tímido isso daí, né? São fortes emoções. Porque assim, se ele acabou de ser construído, como que já caiu a placa? Se é uma coisa que você já tem, já tá meio sofrido, a gente até entende a árvore que tá lá há muito tempo. Mas ele acabou de ser construído, né, Márcio? Então, tá novinho, tá novo. Era não era pra acontecer isso. Mas, vamos poupar o tempo, não poupar. Nós temos o vídeo do anestesista, né? Vamos colocar aqui, chocou, está chocando todo mundo essa questão do vídeo do anestesista, que está sendo, esse vídeo que nós estamos mostrando agora, foi o momento da sua prisão. E ele me parecia que não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E que tinha sido gravado e não tinha ideia que ele tomou conhecimento ali na hora. Graças a Deus as meninas gravaram. As enfermeiras acabaram. Já é o 6º estrupo deles. Já tem mais 2 pessoas que já vão ser ouvidas durante essa semana, nesses próximos dias. E ele já está detido, né? 32 anos. Um anestesista, quer dizer, o cara que não é, o salário não é ruim. Né? A gente imagina que tem algum nível cultural, aí são as imagens dele sendo preso, a delegada, né, de prisão prisão em flagrante, e sendo levado então. Bom, essa condição da carreira acabou, né? A vida dele, ele fez a escolha, e a escolha culminou nessa situação aí. Maria Clara, nós temos uma ideia do que está acontecendo. Márcio, eu só achei interessante que ele tinha uma quantidade de seguidores no Instagram, mais ou menos. E ele foi para 10 mil pessoas seguindo ele. Isso eu acho um absurdo. Eu não sei o que está acontecendo com a cabeça do brasileiro. Porque, assim, muitos até encorajaram ele. Por exemplo, o senhor, doutor, pegaria uma causa dessa? Eu gostaria que o senhor me respondesse. Doutor, o senhor é um advogado, o senhor é uma pessoa técnica, é um profissional. Mas tem algumas coisas no planeta que não dá para aceitar. Não, o senhor sabe, pelo amor de Deus. E eu não estou encurralando o senhor, o senhor responde se quiser. Eu vi uma vez. Eu estou numa situação cômoda que eu não atuo na área criminal, né? Mas assim, alguém vai ter que defendê-lo. Teve um documentário que falou de uma questão envolvendo um crime brutal e uma cidade pequena em que foi nomeado na cidade o defensor, né? E esse defensor, lógico, uma cidade pequena todo mundo conhecia. E esse defensor ele foi hostilizado porque estava defendendo aquele criminoso. E é uma frase que me chamou a atenção desse documentário é que se o pior de nós não tiver garantia dos seus direitos, e o melhor de nós, o que será feito? Então é necessário, ele tem os direitos dele, e vai pagar, eu penso assim, e vai pagar pelos erros dele. O direito de defesa é garantido, né? Ele vai ter o direito de defesa, mas ele vai pagar pelos erros. Eu penso o seguinte, eu não sou advogado, eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Eu vou fazer o advogado do diabo, doutor. Eu acho assim, o advogado até pode pegar causa, né? Como você falou, tem que pegar. Mas ele tem que endossar o que a promotoria vai dizer lá e o que o juiz determinar. No caso, ele tem que defender. Vai só para dizer que ele é uma figura, um ser humano, né?
Porque assim não tem defesa. O próprio advogado que vai para defender garantir que seja só para aplicada que ele a não lei, seja não em linchado, excesso, vamos dizer assim, só para que não matem não se ter ele. excesso da lei. Ontem disseram assim para mim, não, mas ele não vai acontecer nada. Eu não aguento escutar isso. Não, já tá Não, preso. mas as pessoas falam, não vai acontecer nada. Ele tem grau universitário. Ele vai ficar numa cela especial. Tudo bem, ele tem grau universitário, vai ficar numa cela Acho que isso especial. não existe mais, hein? Não. Sei. E depois do trânsito de julgado é para uma sala comum. Comum. O que acontece? Num determinado momento, que a gente também tem colegas que são policiais, que também a gente conhece algumas coisas, não cabe dizer aqui, mas tem um momento que ele não vai ficar naquela cela sozinho. Ele vai ter que sair dali. Entendeu? E ali é complicado. Ontem nós ficamos sabendo que o pessoal, os próprios presos, quase arrebentaram o presídio. Os próprios presos não aceitam uma situação dessa, para você ver a gravidade. Estou com pena desse O advogado. pessoal que está acompanhando, Complicado isso aí. inclusive essa revolta que tomou Muita. conta de todo mundo, né? As imagens são fortíssimas. O ato aconteceu durante a cesárea na sala de parto. Ela estava dopada. Na sala a de mulher parto, tava dopado. O indivíduo, mau caráter, sem vergonha, Dopado. contou com todos os ativativos negativos que possam ser aplicados nele, fez o ato ali. E as cenas são fortíssimas. Nós não colocamos as cenas aqui porque não tem condições. Realmente não tem condições. Mas para quem já acessou, já chegou a eles nas redes sociais, é grotesco. Você se sente enojado, você se sente ultrajado, e a motivação que lhe dá, ou seja, como diria Roberto Jefferson, faz brotar os instintos mais primitivos no ser humano. Então, Isso faz brotar brotando. os instintos mais primitivos no ser humano, quando você vê uma cena como aquela. Mas, e tem mais uma coisa, que eu acho que é o pior. Essa mulher nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais. Pior que, no dia do aniversário dessa criança, vai ficar marcado toda a família. Né? Mas ela vai ter que conviver com isso, com o marido. O senhor sabe que é complicadíssimo isso daí. Eu só chamo a atenção é bem para o vazamento dos vídeos. Isso eu chamo a atenção. Que tudo bem, é algo que já faz parte de um processo. Mas você tem uma pessoa ali correlacionada que foi aberta a condição de privacidade, sua exposição. Então, perfeitamente. Do hospital que aconteceu. Então, há uma responsabilidade, isso também tem que ser apurado, não pode passar em brancas nuvens, tem que ser apurado, né? E é uma situação muito complicada aí. Se você tiver hoje não, aquele caso do Maradona lá, do vídeo do Maradona, do sepultamento do Maradona lá no IML, depois o sujeito, o apaixonado por Maradona, a pessoa acabou sendo alvejada, né? Foi morta, né? Márcio, depois, se você tiver condições, dá um retorno para a gente aqui no teu programa sobre isso. Sobre esse rapaz. Assim como a gente falou hoje, porque isso é uma das coisas que a gente questiona muito, doutor. Às vezes você tem uma matéria muito forte e ela tem um embalo muito grande e depois a gente não tem o retorno dessa matéria. Então, se você tiver oportunidade, Márcio, numa outra... Vamos fazer o acompanhamento, sim, bem lembrado. O acompanhamento, porque assim, está preso, vai permanecer em cela separada, no seguro, como chamam, né? Seguro, como chamam, vai a julgamento, quer dizer, tem direito à defesa, tem direito a tudo o que lhe permite a lei, né? Somos todos iguais perante a lei, respondemos pelos nossos atos. Agora, esses enfermeiros do hospital, a gente não tem o nome deles, os instrumentistas, estão de parabéns, tinham que ganhar uma medalha. O que porque eles salvaram a sociedade de um chamou a monstro atenção desse. foi a situação Não é, doutor? Eles salvaram ele está no ambiente, está na sociedade. sala de parto, está no ambiente cirúrgico, e você vê o médico ali. A ousadia, né? E o sujeito se faz valer daquilo. Quer dizer, que loucura é essa, né? Que situação. Pena que o lençol foi verde, né? A roupa dele é verde, o lençol é verde. Lençol, mas se o lençol fosse um pouco mais claro, talvez desse para... Não, mas pelo amor de Deus, ali já realmente foi... inaceitável, inconcebível, né? Pois é. E já o pessoal do... Eu não sei qual é o órgão que regula, já estão discutindo o afastamento dele. Bom, vai estar afastado.
Já não, perdeu? a própria CRM perdeu. Já Ontem perdeu? deu essa matéria. Ah, tá. Então foram rápidos, né? Foram rápidos. Porque tiraram. deu muita repercussão. E também deve ter um procedimento administrativo, né? Sim, já tem Expulsão, todo né? a expulsão, para depois eles, né, para não correr o risco de, foi arbitrário, né? Porque de onde ele está, ele vai precisar de anestesia muito. Até porque os anestesistas são os que ganham melhor financeiramente. Você vai fazer uma cirurgia, a parte do anestesista é a mais cara do que a cirurgia. O anestesista permanece durante a cirurgia. É muito caro. Por exemplo, é 2.000, você vai tirar um nódulo da perna. A gente já foi fazer levantamento de várias situações, que a gente já trabalhou várias coisas, sabe, doutor? São fortes emoções. A gente foi fazer um levantamento. Aí, pela Caixa de Previdência, a médica ela vai cobrar, sei lá, 700, 800 reais e vai levar todos os apetrechos. O cirurgião, aliás, o anestesista, é de 2 a 3 mil reais. Então ele não ganha mal. Pra você ver. Ele não poderia fazer isso e no o outro sujeito ambiente, com a pessoa certa? Sei lá. Você recebe, Gente. você é um profissional e está ali diante de uma situação. É assim, o grau de risco é dantesco a situação. Porque você vê a pessoa envolvida num ambiente de trabalho, onde as pessoas estão ali, tirando, né, trazendo alguém ao mundo. Inclusive, nós ouvimos ontem nessa página do Instagram que desses outros casos dele, ele dopava a mulher de uma tal maneira que ela não conseguia segurar, doutor, o bebê no colo. Porque geralmente, eu já tive 2 cesarianas. Meus filhos nasceram na hora, já deram para mim, a gente chora, aquela emoção, você sente um pouco, tá anestesiado, mas você sente ainda dor, alguma coisa. Mas é uma dor suportável, porque o amor é tão grande, é um amor tão grande, só a mulher sabe naquele momento, que você é uma felicidade, é uma vida que você traz para o mundo. E ali você não conseguir segurar o seu filho, você está dopada, isso é uma monstruosidade. O juiz tem que levar várias coisas em conta. Isso aí. Não, Aí Heitor, é do senhor. Vamos aguardar, né? Aguardar agora o trâmite, né? E a sequência, que isso deve andar muito rápido esse caso, viu? Andar muito rápido. E aí também, eu imagino os pais, né? Como é que já não estão nesse Coitado momento. desse marido, dessa mulher. Parece que até a certa hora não tinha nem conhecimento ainda dos fatos. Não, grande parte não tem. Esse foi exposto, aí os outros vieram à tona, né? Porque se não expõe então esse só agora. descobriu os outros por conta Tanto desse. é que ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante, Ele nem logo sabia o que estava após. acontecendo. Ele achou que era uma paciente que estava ali, era delegada. Né? A delegada ele não tinha ideia, ele foi preso em flagrante, porque o vídeo, ele não tinha conhecimento da gravação, o celular estava escondido e gravaram. E gravaram de um outro lado, num outro vídeo. Colocaram num negócio de vidro. Isso, e protegido. E aí acabou que ele foi flagrado e tá aí a situação. Obrigada. Isso aí. Senhores, estão chegando ao final de mais um Virtual News de hoje. Aí passamos aí por toda essa. Estou amando seu programa, sabia? Bondade. Estou acompanhando você. Os seus trabalhos é muito legal. A gente fica sabendo de várias matérias, né? Eu acho que isso é importante. E assim, você traz outras pessoas, né? Pra gente conhecer. E tudo da cidade, valoriza a cidade. Nossa, tá maravilhoso. Obrigado, Maria. Fica à vontade para dar sugestões também. Heitor, sempre um prazer. Imagina, eu que agradeço o Márcio, agradeço a Clara, a Marlene, que está fazendo parte da bancada, e os ouvintes. Num dos programas passados nós falamos sobre a questão dos combustíveis. E você está fiscalizando? A obrigatoriedade agora é que esteja lá na bomba o valor dos itens, o valor do combustível e do imposto também sobre o combustível. Já passaram na bomba do batom. Mas o que a gente quer realmente é que as cidades realmente coloquem o preço do combustível de forma correta. Tem muita gente que abusa, né? Também tem muito combustível que pode ser adulterado. Muita atenção também. Mas vale lembrar o tempo do Sarney, acho que todo mundo aqui é do tempo do Sarney. Tirando Maria Clara, todo mundo aqui é do tempo do Sarney, né? Tabelamento, olha lá, hein, de repente. Agradecendo a professora Marlene, agradecendo o doutor Heitor, agradecendo a Maria Clara. Marlene, você vai voltar aqui com certeza mais vezes, né? Eu quero voltar no dia que você der o feedback desse cidadão. Esse cidadão, com certeza, gostaria a muito vida de voltar dele neste vai dia. ser outra. A partir de agora, vai ser outra. Como disse, eu parafraseei aqui Roberto Jefferson, o vídeo desperta na gente os instintos mais primitivos. É um perigo. Da porrada. Se o vídeo desperta, imagine a fala. Nossa, realmente... Como aquilo que o senhor falou. O senhor fala uma coisa aqui, você nem chegou no seu setor de trabalho,
todo mundo já sabe o que você falou. Mas você não conseguiu nem abrir teu celular, mas o cara já sabe tudo. Bom, e essa questão também dos vazamentos e atenção, né? Vamos observar, Legal. porque você foi tentar expor, quem fez isso foi tentar expor a pessoa, ou sensacionalizar, ou viralizar, né? Que tem muita gente que não está nem aí. A gente estava falando aqui outro dia, o sujeito está passando na via e teve um atropelamento, alguém morreu, ele sai filmando aquela pessoa na intenção de postar, de dar notícia. Não é bem assim, né? Tem que ter privacidade. Tem que ter bom senso. Porque essas coisas que postam na rede, elas ficam, né? É. E você tem uma família que está próxima a isso. Você tem que respeitar. Tem que respeitar. E no caso aí, eu não vejo a exposição do indivíduo, eu vejo a exposição da pessoa, da mulher que estava ali anestesiada, sofrendo aquele abuso. Então a gente precisa observar. Encerramos agradecendo a Heitor, agradecendo a professora Marlene, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua presença. Fique com Deus. Daqui a pouquinho está disponível o link nas redes sociais, você pode acompanhar no nosso canal. Se você se inscrever, subir o programa, você avisar, não clica no sininho e nos siga. Também daqui a pouquinho mais conteúdo no Instagram. Fique com Deus, uma excelente quarta-feira. Tempo chuvoso, frio chegando. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.